Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. No domingo, dia 2 de junho de 2024, estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título Resistindo à Tentação no Caminho. A leitura diária do dia 27 de maio de 2024, segunda-feira, encontra-se registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 5, e foi intitulada pelo nosso comentarista como A Tentação que se origina do diabo e seus ardis. Vamos, pois, à leitura do texto sagrado. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amados, nosso comentarista, após apresentar no primeiro tópico da lição o conceito bíblico de tentação, nos fala sobre duas vias da tentação. A primeira, aquela que vem direto do diabo, e a segunda, aquela que vem do interior do homem. No comentário de hoje, nos deteremos na primeira via apresentada. Ao observarmos a palavra de Deus, vemos o diabo agindo diretamente no Éden, levando o primeiro casal a pecar contra Deus. No Novo Testamento, vemos o diabo diretamente e ousadamente tentando o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, que é a leitura bíblica desta lição. Quando não age pessoalmente, ele envia os seus emissários, visíveis e invisíveis. Homens e mulheres têm sido verdadeiros instrumentos do mal para provocar e levar homens e mulheres ao pecado, como fez Dalila com o grande guerreiro Sansão, em Juízes capítulo 16, versículo 4 a 20. Além destes, temos os seres invisíveis, os demônios, algumas vezes se apoderando de homens e mulheres, usando seus corpos para o mal, capacitando-os, como por exemplo para as adivinhações, como aconteceu com uma jovem em Atos capítulo 16, versículo 16, e para as artes mágicas e encantamentos, como aconteceu com um homem chamado Bar Jesus em Atos capítulo 13, versículo 6. Em ambos os casos, vemos como o inimigo age para impedir o avanço do Evangelho de Cristo. Mas é preciso saber como o inimigo age e quais são as suas estratégias. Primeiro, ele age com sutileza, delicadeza, leveza, com ação quase imperceptível. Com apenas um não, fez Eva duvidar de Deus e de sua palavra. Segundo, ele age com astúcia, habilidade de enganar sem que a pessoa se dê conta disso, como vemos em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Terceiro, ele age com sagacidade. Essa sagacidade significa esperteza, perspicácia, engenhosidade, planejando e agindo no momento certo, como um leão bramando, esperando o momento certo de atacar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Quarto, ele age com mentiras, heresias, combate à verdade, falsos milagres para iludir os incautos, pois ele é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Quinto, ele age com falsidade, que são os fingimentos, hipocrisias, dissimulações, como fizeram os gibeonitas em Josué 9,4. Sexto, ele age com ilusão, explorando a aparência, a imaginação, a fantasia, como aconteceu com Eva, Acã, Sansão e outros que se iludiram com o que estava diante de seus olhos. Tomemos cuidado, porque atentar para a aparência é sempre perigoso, como vemos em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Sétimo e último, ele age atemorizando, amedrontando, ameaçando, oprimindo, como aconteceu com o endemoniado gadareno em Marcos capítulo 5, versículo 1 a 5. Ele quer fazer com que o homem o tema, quando na verdade só devemos temer a Deus. Portanto, como recomenda nosso texto áureo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.